Olá, Igreja Família, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui para mais uma leitura devocional dos nossos capítulos dos Evangelhos. Estamos lendo diariamente os capítulos dos Evangelhos com o objetivo de terminarmos a nossa leitura devocional dos Evangelhos até o final do ano. Espero que todos vocês estejam nos acompanhando e também esperamos que vocês compartilhem conosco como tem sido essa experiência de leitura, de estudo, de devocional, de reflexão profunda na vida, na obra e nos ensinos do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui agora no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E esse texto aqui começa falando sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos perguntaram: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então, olha que interessante. Quando o texto fala outra vez, isso deve nos chamar a atenção. Quando Jesus faz algo outra vez, talvez porque não tiveram a experiência de aprendizado adequada na primeira vez. E Deus faz outra vez, está fazendo mais uma vez, e eles fazem a mesma pergunta, e Jesus faz o mesmo milagre. Então, o que nós vemos aqui, quando Jesus faz essa multiplicação dos pães, ele nos mostra que, para que haja multiplicação, deve haver algo para ser multiplicado. Então não espere ter a experiência da multiplicação na sua vida sem que haja algo a ser multiplicado. Por isso a pergunta de Jesus para você hoje é: quantos pães você tem? Deus multiplica, mas a pergunta é: quantos pães você tem? E aí eles responderam: 7. Quando eles entregam esses pães agora estão nas mãos do Senhor Jesus. Já não são mais nossos. Agora, quando ele toma nas suas mãos, ele pede para que o Pai abençoe. E dessa oração consagratória, o milagre começa a acontecer nas mãos dos discípulos, que alimentam 4.000 pessoas e sobram 12 cestos. É muito interessante entendermos isso, o que nos faz pensar que quando eles entram num barco, na continuidade do texto, Jesus fala para que eles tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. E aqui nesse momento o texto fala que eles estão pensando se Jesus estava falando isso porque eles estavam preocupados por não terem levado pão suficiente. O texto começa falando no versículo 14 que eles não se lembraram de trazer pão e tinham só um pão para 13 homens. Olha, Jesus faz outra vez. Essa já era a segunda multiplicação. E mesmo assim, eles tinham ainda preocupação, tinham ainda anseio por saber se teriam provisão para o pão. Então fica aqui uma palavra de encorajamento. Deus sempre vai prover o necessário, desde que haja algo a ser multiplicado. Deus sempre vai prover. E aqui, o que ele está falando? Que a nossa verdadeira preocupação não deve ser com a provisão do pão, mas com o fermento dos fariseus e de Herodes. O porquê isso? Porque o fermento, ele fala de uma sutileza, de algo que penetra a nossa fé,
promovendo um inchaço, inflando. A nossa espiritualidade, ela pode seguir o parâmetro das festas bíblicas. E você vai perceber que a nossa espiritualidade, ela começa com pães asmos, ou seja, um pão sem fermento. Até que chegue em Pentecostes, só em Pentecostes que se coloca fermento na massa. Para quê? Porque aquilo que vai aparecer, que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer andar em poder, tem a ver com o Espírito Santo e não com a nossa humanidade. Então isso significa que o fermento dos fariseus fala do homem religioso inflado, fala do homem religioso cheio de si. E o fermento de Herodes fala dessa manipulação política, fala do partidarismo político, porque havia na época o partido herodiano. Então ele está falando, cuidado com a influência da religiosidade que infla o homem, cuidado com a influência da manipulação política dentro da esfera religiosa, da esfera da fé. Então, algumas coisas são extremamente importantes nesse texto aqui. Primeiro, que Deus não precise sempre estar nos fazendo as mesmas perguntas. Aqui ele fez 6 perguntas a respeito dos 7 pães para os 4.000 homens que sobraram 12 cestos. Olha que interessante esses números. Fica aqui algo para você pensar e para você refletir. 6 perguntas sobre os 7 pães dos 4.000 homens que sobraram 12 cestos. Eles fazem essas perguntas. Vocês não compreendem que não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, porque só se preocupa com isso quem não conhece o Pai, como diz Mateus capítulo 6. Com o que você deve se preocupar agora? Cuidado com a influência do homem religioso, inflado, cheio de si, cheio de julgamento, cheio de religiosidade. Cuidado com a influência da manipulação política dos partidos, o partido herodiano na época, influenciando a esfera da fé, a experiência religiosa. Então, cuidado com o fermento. Esse fermento no sentido negativo e não o fermento no sentido positivo, porque o fermento no sentido positivo é o fermento que nós experimentamos em Pentecostes, que tem a ver com a experiência do Espírito Santo e não com a experiência do homem cheio de si, mas com a experiência do homem cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, vamos seguir juntos. Há muitos ensinamentos profundos aqui nos evangelhos transmitidos pela vida e pela obra de Jesus. Vamos mergulhar nisso, vamos crescer juntos e vamos seguir no caminho. Deus te abençoe em nome de Jesus.